A conclusão de tudo é: tema a Deus. Tema a Deus. Bom, o que nós percebemos hoje é que esse temor tem se perdido. O temor tem se perdido. Olhamos para os jovens de hoje e cada vez mais os jovens estão totalmente insubmissos. São desobedientes e insubmissos. Não tem mais respeito pelas autoridades, já não tem mais respeito pelos seus pais, já não tem mais respeito pelos mais velhos. Muitos podem dizer: poxa, isso é bobagem. Bom, mas isso vai representar o próprio Deus. Porque se eu não consigo fazer isso para o meu irmão, que eu consigo ver, ou para aquela pessoa que eu consigo ver, para com Deus eu também não conseguirei fazer. Se eu sou incapaz de temer as autoridades, se eu sou incapaz de me submeter às autoridades, eu serei incapaz de me submeter a Deus. A palavra temer, na verdade, ela não quer dizer que você tem que ter medo de Deus. Não. Ela se refere à submissão. Ela se refere, essa palavra, a você ver Deus como autoridade suprema. Deus, autoridade suprema. Essa palavra temer, ela também se refere a obedecer. Obedecer. O que também nós percebemos é que obediência é algo muito difícil e que talvez seja o nosso maior desafio como ser humano, como homem aqui nesta terra. O nosso maior desafio seja obedecer. E cada vez mais as pessoas se tornam insubmissas. Sabe? E olhar para isso, olhar para os jovens é muito difícil, porque eles já não se submetem mais aos seus pais, eles acham que já têm o conhecimento, já acham que sabem de tudo e que não dependem mais de ninguém, já não dependem mais de ninguém. Porque já estão na faculdade, já adquiriram muito conhecimento, e isso é o bastante. Só que se eu não me submeto, se eu não obedeço, se eu não tenho respeito, essa é uma palavra muito importante, o respeito. Se não tem mais esse respeito, o que vai haver é um total desequilíbrio. Um total desequilíbrio. As pessoas que já não conseguem mais se submeterem às suas autoridades, elas não conseguirão se submeter a Deus. Elas não terão respeito para com Deus. O respeito pela majestade que é o Senhor. Já não terão mais. Isso é grave, muito grave. Porque se eu não respeito mais o Senhor, eu já não sinto mais o pecado. Eu já não percebo quando eu errei. Eu já não percebo mais. Porque eu já não temo mais, eu já não temo, eu já não respeito mais. Porque aquele que teme ao Senhor, ele se submete ao Senhor, ele obedece ao Senhor. E o que nós percebemos é que pela falta de submissão e pela falta de obediência, o que vai haver são falta de valores. Os valores já não existem mais. Hoje é muito difícil se dizer que já não pode roubar, é algo muito difícil. Porque talvez você não roube um carro ou muito dinheiro, mas talvez você pegue algumas moedinhas que estavam em cima da mesa. Isso parece bobagem, mas isso é um roubo. Parece bobagem, mas é sério. Em 2 Coríntios, no capítulo 7 e versículo 1,
diz assim: Amados, visto que temos essas promessas, purifiquemo-nos de tudo que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor do Senhor. A palavra santidade é a palavra que se referencia, que ela está totalmente ligada a Deus, porque o próprio Deus, ele é santo. E é necessário que seus filhos, ou seja, nós, nos tornemos santos. Essa passagem aqui, Paulo, falando aos Coríntios, ele cita e diz o seguinte: que seremos aperfeiçoados, ou seja, aperfeiçoaremos a santidade. Ela será, nós vamos nos santificar através do temor. O temor vai nos levar a nos santificarmos. O respeito por Deus vai nos levar a nos santificarmos. E essa purificação, ela acontece em 2 níveis. Ela vai acontecer no corpo e ela vai acontecer no espírito. O temor, ele nos leva a reconhecer a autoridade de Deus, a reconhecermos que Deus, ele é poderoso e muito mais do que isto, ele é soberano, ele é supremo e não há nada que se compare a ele, nada se compare a ele. Para que você entenda um pouco, e talvez você não compreenda do tamanho que é Deus, falarmos que ele foi o Criador dos céus e da terra, que nos criou, talvez isso seja pouco, mas vamos fazer uma comparação simples. Uma comparação. Bom, muitos acham que Satanás é inimigo de Deus. Sim, é inimigo. Então, por quê? Não sei se você está lembrado, não sei se você conhece, mas no livro de Jó, no capítulo 1, fala a respeito de algo que aconteceu no céu. Satanás vai até Deus e pede a permissão de Deus para tocar em um homem. Aí eu te pergunto, como pode? Como pode se ele é inimigo, brigam, tipo, Deus versus Satanás? Bom, isso não existe. Em Efésios, no capítulo 6, versículo 12, diz que a nossa guerra não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra os principados e potestades. Sabe o que isso quer dizer? Que quem guerreia contra as potestades, contra Satanás, não é Deus, somos nós. Essa guerra é nossa. Somos nós que precisamos lutar contra ele. Essa guerra é nossa. Então, para que você entenda que não há outro igual a Deus, não há outro igual. Ele é único, ele é soberano. Não há outro igual. Nada se compara a Deus. Não existe Deus e Satanás guerreando um contra o outro. Onde Deus joga uma bombinha, Satanás joga outra. Não. Não existe isso. Deus não guerreia contra ele. Somos nós, essa guerra é nossa. Somos nós que precisamos lutar contra ele. E isso mostra o tamanho que é o nosso Deus. O tamanho que é o nosso Deus. Soberano e majestoso. Majestade. Aí eu te pergunto, esse Deus tão poderoso não merece nosso respeito? Não merece? Não é digno de nossa submissão? Sim, ele é.
Ele é. Agora eu quero te dizer que quem precisa de Deus somos nós. Nós somos os necessitados. Nós que precisamos dele. A submissão, o temor, o respeito por Deus nos levará a se aproximar dele, a conhecê-lo. Não há como vivermos um relacionamento com Cristo, com o Filho de Deus, se nós não temos Deus como uma autoridade, não termos Deus com o devido respeito. No livro de Lucas, capítulo 12, versículo 5 diz: Mas eu lhes mostrarei a quem vocês devem temer. Temam aquele que, depois de matar o corpo, tem o poder para lançar no inferno. Sim, eu lhes digo, esse vocês devem temer. E esse temor, ou seja, o respeito, esse respeito deve ser maior para aquele que tem o poder de não só destruir o corpo, mas lançar a alma, o espírito, tudo no inferno. Uma palavra dura, sim, mas para que nós possamos entender o tamanho e quão grande é a sua autoridade. Quão grande é a sua autoridade. Para que nós entendamos que nós dependemos dele. Nós dependemos e nós somos os carentes e necessitados. E por isso que nós nos submetemos a ele. Em temor, respeito, submissão e obediência. Tiago diz o seguinte, capítulo 4, versículo 7. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de vós. Só quem teme a Deus, será capaz de resistir a Satanás. Só quem teme a Deus. Não adianta, porque quem não teme a Deus não vai resistir a Satanás. Essa passagem, ela fala exatamente isso. Só quem teme a Deus é capaz de resistir a Satanás. E isso é claro que sim. Olha só, se eu não temo a Deus, eu não vou resistir ao pecado. O pecado, quando vier, eu vou estar disponível para ele. Eu vou estar disponível. Não vou resistir. Mas se eu temo a Deus, eu vou resistir. Eu vou lutar pela santidade. Porque eu temo a Deus. Eu tenho respeito para com Deus. Eu me submeto à vontade dele. Só que as pessoas não querem mais resistir a ele. E a única forma de Satanás fugir é temendo a Deus. Temendo a Deus. Porque eu temendo a Deus, eu resisto ao Satanás. Porque eu me submeto à vontade de Deus. Porque eu me submeto. Então, a partir do momento que eu temo a Deus, que eu me submeto a Ele,
Eu resisto a Satanás e ele vai embora. Ele vai embora. Ele não pode resistir. Ele não vai resistir àquele homem e àquela mulher, aquele jovem que é temente a Deus. Ele não resiste. Só um jovem que é capaz de temer a Deus com toda a sua força, com todo o seu coração, com todo o seu entendimento, ele resiste a todas as tentações de Satanás, a tudo que Satanás colocar em sua vida. Ele resistirá. E sabe o que é que vai acontecer? Ele não cai na tentação. Ele não cai porque ele se submete a Deus. E Satanás vai embora. Vai embora porque vê que existe um homem, existe um jovem que não se entrega. E eu te pergunto, você está resistindo? Se você não está resistindo, significa que você não está temendo a Deus. Você não está temendo a Ele. A partir do momento em que eu e você passarmos a nos tornarmos submissos, temendo e respeitando a Deus, Satanás não terá mais nenhum poder, nenhuma legalidade sobre a nossa vida. Não terá. Ele vai sempre fugir para bem longe. Para terminarmos, Eclesiastes, no capítulo 11, versículo 9, diz o seguinte: alegre-se, jovem, na sua mocidade. Seja feliz o seu coração nos dias da sua juventude. Siga por onde seu coração mandar, até onde a sua vista alcançar. Mas saiba que por todas essas coisas Deus o trará o julgamento. Você pode fazer o que você quiser, meu amigo. Nós temos o livre arbítrio. Nós decidimos. Nós escolhemos. E essa palavra, nós começamos em Salomão e no final nós terminamos Salomão ainda falando. Ele diz: jovem, faça tudo o que seu coração desejar. Mas saiba de uma coisa: o Deus do céu vai cobrar de você. Tudo que você fizer, no dia do julgamento, você vai prestar conta. Você vai prestar conta. Não adianta chegarmos lá e dizer: não, Senhor, eu não sabia. Por inocência, eu não sabia. Não sabia disso, não sabia daquilo. Mas você sabe que um dia todos nós estaremos lá diante de Deus, prestando conta de tudo e de todas as nossas obras. Para terminar, entenda só mais uma coisa. Falamos muito da graça de Deus, a graça de Deus, o favor de Deus, que Deus, sim, Ele tem muita graça. O Deus cheio de amor, incomparável, cheio de amor. Esse é o nosso Deus, cheio de amor, sim. Só que para essa graça tem um preço. Porque a graça, ela não é de graça. Não é de graça. Existe um preço para ela. E o preço da graça se chama arrependimento. É o arrependimento. Todo aquele que se arrepender e deixar, alcançará a graça, alcançará a misericórdia. O preço da graça é o arrependimento. Se arrependa e se submeta ao Senhor.
aí sim haverá graça, haverá o favor de Deus, haverá as bênçãos de Deus. Mas para aqueles que se arrependem do seu pecado e deixam, esses alcançarão todo o favor, toda a graça, o perdão de Deus.